ESB Rural está de volta e agora você continua a conferir as reprises de algumas matérias especiais que fizemos em 2013. A compostagem é um processo de reaproveitamento do material orgânico em decomposição e traz benefícios ao meio ambiente e aos produtores rurais. Relembre como esse processo funciona na matéria a seguir. A preocupação com o meio ambiente tem sido uma das questões mais importantes na atualidade. Agora imagine uma alternativa que, além de preservar o meio ambiente, pode ser fonte de renda para o produtor rural. Esse processo é conhecido como compostagem. O processo de compostagem é um processo de aproveitamento dos resíduos e dos restos de culturas que normalmente sobram em função do cultivo que os produtores executam no campo. Então, qualquer resíduo que sobre do processo de cultivo de olerícolas, por exemplo, restos de horta em geral, sejam palhadas, seja folhagem, mesmo restos de frutos ou frutas que normalmente sobram, as folhagens em geral, elas podem ser aproveitadas ou reaproveitadas nesse processo de compostagem, que é um processo de decomposição desse material, onde os nutrientes vão ser novamente liberados para o aproveitamento das plantas novamente. O processo de compostagem é bastante simples e exige muito pouco do produtor. Podem ser usados quaisquer materiais de origem orgânica, como restos de frutas, vegetais, esterco, etc. Embora o procedimento seja simples, ele favorece a evolução de um ciclo que traz uma série de benefícios para o meio ambiente e para a economia do produtor. O principal objetivo desse processo de compostagem é a redução do uso de fertilizantes minerais industrializados. Então, como você está fazendo um reaproveitamento, aquilo que provavelmente você deixaria num canto da propriedade ou por algum motivo você desperdiçaria, você na verdade retorna esse material para o solo. Além da compostagem tradicional, que consiste no uso de materiais de origem orgânica, existe também a técnica da vermicompostagem. É um processo onde a gente utiliza minhocas e essas minhocas elas trabalham no processo de digestão desse material orgânico. Normalmente a gente utiliza aqui para vermicompostagem tanto o esterco de gado ou o esterco dos ovinos e caprinos que se tem aqui na universidade, e essas minhocas fazem um processamento, ou seja, elas se alimentam desse material, e elas colocam para fora, são os excrementos desses organismos que dá a ideia do que a gente chama de verme composto, por conta da utilização desse material. Tendo uma área verde, pastagem, quintal ou mesmo canteiro em casa, é possível fazer o processo de compostagem. Quando se faz tanto a vermicompostagem quanto a compostagem, você precisa primeiro ter o esterco curtido, certo? Normalmente a gente não trabalha com esse material, ele cru, digamos assim, ou esterco fresco. Então, há necessidade desse material perder um pouco de água, ou seja, evaporar um pouco dessa água, e esse material ficar um pouco mais seco e você poder misturar com os restos de materiais que você utiliza em casa, ou seja, restos de comida você poderia utilizar para fazer a compostagem, você misturaria isso aí um pouco com o esterco e formando algumas camadas, e depois de 20, 25 dias você tem que fazer uma revirada desse material para que esse material vá compostando, certo? Após esse período inicial de 20, 25 dias de temperatura mais elevada, a temperatura vai reduzir, Você vai fazer um revolvimento desse material para que a compostagem ela se conclua naquele material como um todo, e após aí uns 60 dias está pronto esse composto. E para evitar transtornos ao adotar a técnica da compostagem, disponibilizamos algumas dicas do que não deve ser feito. Preste bem atenção. Não utilize gordura de animal e restos de carne. As plantas utilizadas não devem estar muito verdes, pois fermentam e geram mau cheiro no composto. Cuidado com a temperatura do composto. Depois de uns dias, esse material pode apresentar uma temperatura de até 70 graus Celsius. Não utilize plantas doentes. O esterco utilizado deve estar seco. Em hipótese alguma, utilizar esterco fresco. Se for adotar a técnica da vermicompostagem, mantenha sempre a terra úmida para evitar que as minhocas morram. O ESB Rural vai a mais um intervalo e volta em instantes.